nada da aula, tá bom? Cadê o resto dos alunos? Obrigado, viu? É porque já vai dar horário, já aproveitar para iniciar, tá bom? Bom, gente, olha, deu horário, eu vou iniciando aqui. Acho que só 11 alunos, mas paciência, não tem o horário a ser cumprido. É, essa aula de hoje, então, só para explicar, foi a pedido do professor Davi, tá bom? É, nós teremos aula terça-feira e ele teve algum problema hoje e me pediu para que a gente fizesse a troca dessas aulas, tá bom? Então, semana que vem nós temos aula normal, no nosso horário, terça-feira, no horário. Vocês nem vão precisar pedir autorização para entrar, porque o link está para toda terça-feira, tá? E aí eu já vou antecipar aqui, não sei se o Davi falou com vocês, na semana do dia 18, vocês têm aula com ele na sexta-feira, nesse mesmo horário. Ele está com algum problema nessa sexta, acho que é relativo ao doutorado que ele está fazendo. E aí, de novo, ele pediu para a gente fazer a troca. Então, ele vai dar aula no meu lugar na semana do dia 18, que é o dia 15, terça-feira, e eu vou dar aula no lugar dele no dia 18, tá bom? Nesse mesmo horário, tá? Mas são só essas duas aulas. Terça que vem nós temos aula no horário é, normal, tá? E eu suponho que como o link foi feito antes, vocês não precisam pedir autorização, tá? Hoje é só porque eu estou usando esse link com gravação recorrente para toda terça numa aula de sexta, tá? Eu vou pedir então aqui, já que eu comecei a gravação, primeiro que vocês se manifestem aí no chat, escrevam qualquer coisa para poder computar a frequência, tá bom? Quem estava escrevendo antes puder repetir, porque começa a capturar a partir da hora que está gravando. Bom, Eduardo? Então, informações deste bimestre, tá bom? Na verdade, vai ficar. As coisas vão permanecer igual estavam antes, tá? Isso significa. Eu vou só abrir aqui o compartilhar para a tela do Moodle de vocês. Significa que a gente vai ter duas avaliações, tá bom? Ainda está muito baixa a voz ainda, Alissa? Sabe que não é aí no seu fone, não? No seu áudio? O meu também tá no máximo, né? Você tá usando o fone, Alissa? Às vezes se estiver usando o fone, tira e conecta de novo. Pode ser, não, às vezes o fone tá mal conectado, né? Se for fone, se não, faz o teste perdão, sai e entra de novo, tá? E aí, então, eu me perdi aqui que eu fui falar sobre o áudio. Então, eu ia falar sobre perdão, como que vai ser o bimestre nosso. Na verdade, é o semestre agora. A gente entregava planos bimestrais nessa pandemia, e aí as coordenações solicitaram que a gente fizesse um plano pro término, tá bom? Eu botei aqui orientações para o terceiro bimestre, mas ela também se aplica ao quarto. Então, no quarto eu mudo isso aqui, tá bom?
aqui tem o plano de atividades remotas de vocês, estava lá, primeiro bimestre, segundo, e agora aqui está o anual, eu acabei esquecendo de colocar o link, assim que acabar a aula eu coloco o link, caso alguém queira pegar direto na fonte lá no Swap. Ah, viu, Alice? Às vezes podia ser alguma coisa de conexão, tá? Mas então, eu já coloco o link para vocês poderem ter acesso a esses planos anuais, tá bom? Terceiro bimestre nosso, como vai ser e o quarto? Então, duas avaliações, a gente no segundo teve questionário 1, questionário 2 e a autoavaliação, certo? Mesma coisa, questionário 1, 2, autoavaliação, mais os pontinhos extras de frequência, tá bom? Soma a nota do questionário 1, do questionário 2, da autoavaliação, divide por 3 e soma com os pontos extras da frequência, tá bom? Essencialmente é isso. A gente vai começar a, o capítulo o capítulo 5 do livro hoje, tá? Me perguntaram aqui sobre a recuperação, então eu vou falar esse próximo tema, tá? Nós vamos deixar a recuperação para essa última semana de dezembro, ou seja, vocês têm semana que vem inteira para estudar, e aí lá no dia 18 de dezembro eu abro o período para vocês responderem a recuperação, e vai até o dia 23, que é quando encerra essa primeira perna, tá bom? Porque o bimestre não vai acabar dia 23, ele acaba lá, não lembro se é janeiro ou fevereiro, tá bom? Mas a gente tem... Vocês têm do dia 18 até o dia 23 para poderem realizar e estudar os questões, os questionários 1 e 2, tá bom? E vai ser feito assim. Eu vou pedir aqui para... Tá com o nome de Vicky Cardoso, eu não tenho como identificar quando eu vou lançar a frequência. Sai e altera o seu nome para o modo correto, porque senão, quando chegar aí quando eu for lançar presença, não tem ninguém escrito Vicky Cardoso lá na frequência, tá bom? Então eu não tenho como... eu não tenho como saber, isso a gente faz no automático, então assim, isso conversando desde o primeiro bimestre ainda, quando a gente voltou. Uso o nome aqui, para eu poder identificar lá, tá bom? Ou então, se for algum outro motivo, acho que no seu e-mail tem como mudar, né? Agora, eu não sei. Quando você vai cadastrar seu e-mail, certamente você botou o seu nome lá, como que iria ser identificado, né? Agora, fora isso, eu não sei muito o que fazer, tá bom? Então, estamos combinados sobre a recuperação. Eu vou partilhar aqui a tela para vocês. Vou parar o mudo e vou partilhar a tela, o quadrozinho aqui, tá bom? Então, hoje nós estamos iniciando o terceiro bimestre. Nossa aula 1. Nós demos sorte, a turma terá, em vez de 7, nesse bimestre a gente terá 8 aulas, tá bom? Então isso é bom, mais aulas, mais conteúdo, mais coisas é melhor. Então, a nossa aula 1, nós vamos falar, nesse primeiro momento, sobre funções exponenciais, tá bom? Função exponencial. Isso no livro de vocês é o capítulo 5. Eu vou só deixar aqui porque isso é importante, senão depois eu esqueço, né? Me perguntaram sobre a recuperação. Então, para quem ficou de recuperação, tá, gente? Vai ser um questionário avaliativo contendo 5 questões sobre as partes de função afim mais função quadrática. Ok? Lembrando lá, questionário 1 e questionário 2. Então, 5 questões. Não é 5 de cada, são 5 questões. E aí eu não sei como que porque é feito um sorteio. Pode ser que você tenha 3 ou 4 ou as 5 de um tema e nenhum da outra, ou 2 de uma e 3 do outro. Vai sortear aleatoriamente, tá bom? 5 questões. E aí, entre os dias 18 de dezembro a
23 de dezembro de 2020, tá bom? Sempre aquele esquema. Abre meia-noite e fecha às 23h59, tá bom? Quando começar, você tem 2 horas para realizar e uma única tentativa. Combinado? Então, pode estudar, usar esse momento aí até o dia 18 para relembrar esses conceitos lá de funções afim e quadrática, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Aqui, eu vou só parar de partilhar essa tela um minutinho, que eu quero mostrar um negócio sobre o livro de vocês, tá bom? Estão vendo aqui o livro? Sim. Ok, então, capítulo 5, como eu falei, a gente vai começar, fala sobre funções exponenciais. Lá na página 148, aí tem uma introdução e tudo mais. É certo que as coisas são sempre importantes, tá bom, gente? Mas assim, como a gente tem menos aula, a gente filtra o que é mais importante para ser falado, tá? Vocês vão ver aqui no começo do livro tem lá, revisão de potenciação. Matéria lá, até no próprio livro chama de revisão, matéria lá do ensino fundamental, tá? Revisão de radiciação, cadê? Revisão de radiciação, tá bom? Nós não temos tempo para falar sobre isso. Lá no plano de atividade, vocês têm lá o que é indicado para vocês estudarem, tá? Então, eu recomendo que, se você tiver alguma dúvida, ou você não lembrar direito alguma dessas propriedades de radiciação ou de potenciação, vai lá e revise, tá? Tem aqui o conteúdo explicadinho no livro. Eu, para facilitar para vocês, o que eu fiz? Eu selecionei os exercícios, esses não são, na verdade, nenhum exercício é obrigatório, tá? Eu não peço que vocês me entreguem nada. Mas alguns são importantes para o estudo, ou seja, te dão base para as questões que estão por vir nos questionários, tá bom? Essas questões aqui, até a questão 27, nenhuma eu tomei como base, ou seja, ela é conteúdo, conceito e revisão. As que eu achava que vocês deveriam saber fazer, eu digitei naquele, sabe a lista de material que eu atualizo toda semana, que está lá no Moodle, eu atualizei, eu digitei eles, mas não digitei solução, tá bom? Porque senão ia me tomar muito tempo e é revisão. Então, a sugestão para vocês é, o que tiver da página 158 para trás, revise. Se você, por acaso, tem facilidade, entende? Pode ignorar isso e começar só o que a gente vai ver a partir da aula de hoje em diante, tá bom? Em todo caso, está lá no plano um tempo destinado para vocês revisarem isso, tá? Então, é importante que vocês revisem se você tem dúvida. Se você não tem, você ganha esse tempo, tá? E de verdade, de fato, então, o capítulo a gente começa na parte de função exponencial, lá na página 159, tá bom? Então, é a partir daqui que a gente vai começar a matéria hoje, tá bom? Eu vou parar de apresentar o livro. Aí, deu certo, Vitória. Agora está escrito Vitória Cardoso. Tá bom? Então, o capítulo não começa na página 159, mas aqui pra gente, a gente vai começar a partir da página 159, tá bom? Então, é isso. Então, eu vou começar com a definição do que é uma função exponencial. Então, o que é uma função exponencial, que é o nosso objeto de estudo hoje? Então, a gente chama uma função de função exponencial se ela tiver a seguinte carinha, se ela for a elevado a x, ou seja, a nossa variável estiver no expoente, tá bom? Exponencial. Então, chama-se função exponencial exponencial toda função da seguinte forma: domínios reais
contradomínios reais positivos, diferente de zero, dada da seguinte maneira, f de x é a elevado a x. Agora aqui um cuidado, onde duas coisas importantes. O a é maior que zero e diferente de 1, tá bom? Ok? Esse a é uma constante real, tá bom? Então, vamos dar alguns exemplos de funções exponenciais. Exemplo. Exemplo A. F de x, 2 elevado a x. Né? Aqui o a para a gente ele é o 2. Né? 2 é maior que 0 e diferente de 1, na verdade. Então, é um exemplo de uma função exponencial. Outro exemplo. Meio elevado a x. Aqui o a é meio. Meio é maior que 0 e não é 1, certo? Exemplo C. Sei lá, f de x, raiz de 2 elevado a x. Raiz de 2 é 1,4, 1, etc, certo? Então é maior do que 1. Exemplo D. Sei lá, m, chamei tudo de f, chamar de m. M de x é 0,2 elevado a x. E um último exemplo aqui, sei lá, nem sempre precisa ser o x, então poderia ser um f de t, 7 elevado a t, por exemplo. Okay? São exemplos de funções exponenciais, tá bom? Então, vou colocar aqui, são funções exponenciais. Exponenciais. Então, exemplo 1. Exemplos que não são funções exponenciais, tá bom? Sei lá, exemplo 2. Então, não são funções exponenciais. Primeiro deles aqui, então, sei lá, 1 elevado a x, tá bom? Esse é até a função, mas 1 elevado a qualquer número é 1, certo? Então, essa é uma função constante, então por isso a gente exclui o 1 aqui, tá? Então não tem emoção, tá bom? Então, aqui não é exponencial, tá bom? 1 elevado a x é 1. B, então, pensa assim comigo. G de x menos 2 elevado a x. Aí você fala assim, por que, professor, menos 2 elevado a x não é função exponencial, tá certo? Na verdade, definida de R em R, isto nem é uma função, tá bom? Por que ela não é uma função? Pelo seguinte, quando eu quero calcular, então, menos 2 elevado a x, eu quero que eu possa substituir x aqui por qualquer número real. Então, você fala assim, professor, mas a gente pode calcular, por exemplo, g de 2, né? Podemos. G de 2 é o quê? É fazer menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, e isso dá 4. Ok, né? Mas, por exemplo, eu posso trocar x por qualquer número real. O que aconteceria se eu trocasse x por meio? Aí você fala, professor, tudo bem, vou calcular menos 2 elevado a meio. E o que é fazer menos 2 elevado a meio? Faz lá parte das propriedades que vocês, né, precisam recordar, é o seguinte. Quando eu quero fazer a elevado a n sobre m, isso aqui é raiz... Oh, perdão, vamos manter o padrão do livro, né? M sobre n, tá? É a raiz enésima de a elevado a m, ok? Então eu estou tirando uma raiz. Quando eu faço, por exemplo, assim, se eu faço 2 elevado a meio, eu estou fazendo a raiz índice 2 de 2 elevado a 1. Mas quando esse índice é 2, a gente não precisa escrever, então fica a raiz quadrada de 2, certo? Já, por sua vez, quando é menos 2 elevado a meio, a gente está fazendo o quê? A raiz quadrada de menos 2. E isso não é um número real, tá bom? Lembrando, então, aqui que a gente está trabalhando só com números reais, então, por isso, a gente exclui esse caso, tá bom? Então, esse aqui, ó, não pertence aos reais. Então, a gente exclui o A ser negativo. Eu peguei o menos 2, mas você poderia trocar por qualquer número negativo, menos 1, menos 5, menos 1,3, qualquer coisa do tipo, tá bom? Por isso a gente exclui os negativos, tá bom? Então, isso aqui, pra gente, nem é função. Eu não posso trocar o x por qualquer número, tá bom? Então, isso aqui nem é função.
não é função real, tá bom? Não é função real. Exemplo C. Então, por que o zero? Então, pensa assim, você coloca aqui h de x, por que não pode ser zero, né? 0 elevado a x, tá bom? Mas se assim, professor, 0 elevado a qualquer número é zero, aí você tem que tomar cuidado, né? Nem sempre isso é verdade, tá bom? É claro que se eu fizer 0 ao quadrado, então isso é 0 vezes 0, é 0, dá certo, ok? Mas eu não posso pensar num exemplo para resolver o problema inteiro. 0 elevado a 0 é o quê? Isso é indeterminação. Ninguém sabe o que é 0 elevado a 0. Tá bom? Então, primeiro, você já tem um problema. Você fala, professor, mas é só o 0, né? Aí você pode pensar de novo o que acontece se eu colocasse números negativos aqui. O que é 0 elevado a menos 2, por exemplo? Aí a gente vem e recorda, uma das propriedades é a raiz, certo? O que acontece quando eu faço a elevado a menos n? Isto é 1 sobre a elevado a n. Então, por exemplo, se eu faço 2 elevado a menos 2, isto é 1 sobre 2 ao quadrado. 1/4, ok? Se eu fizesse a mesma ideia aqui para o zero, ia ficar com 1 sobre 0 ao quadrado. 1 sobre 0, e isso não existe, tá bom? Esse ezinho riscado não existe, tá? Então, por isso a gente descarta o 0, então só o 0 não entra, descarta o 1, porque senão seria uma função constante, tá bom? Então não teria emoção, CT é de constante, e pega só os positivos, porque quando é negativo você pode nem ter uma função, tá bom? Então funções exponenciais moram aqui pra gente com A sendo sempre maior do que 0 e diferente do que 1, tá bom? Deixa eu pôr uma outra observação que é importante, porque ali eu falei de funções exponenciais. Vocês vão ver, assim, no Enem ou em vestibulares, coisas do tipo, funções que são do tipo exponencial. De cara a gente está interessado, vai mexer só naquele exemplo ali, tá bom? Mas vocês vão ver que esses são exemplos interessantes. Bom, o que é uma função do tipo exponencial? É uma função desse tipo assim, ó, é b vezes a elevado a x, tá? Então, são funções onde você tem uma quantidade inicial. Eu não sei se vocês já viram, ou em química, ou em biologia, que vocês estão estudando, falando assim, sobre cultura de bactérias, por exemplo. Digamos que numa cultura de bactérias você tem lá 1000 bactérias inicialmente. Tinha lá no lugar lá bactérias, 1000 bactérias. E aí o exercício fala para vocês que a cada, sei lá, cada 2 horas, perdão, essas bactérias dobram, certo? Então assim, passou a primeira hora, então em vez de ter 1000, você tem 2000. Passou a segunda hora, em vez de ter 2000, você tem 4000 bactérias, e assim sucessivamente, isso vai dobrando, certo? Então, esse é um exemplo de uma função do tipo exponencial, ela é modelada da seguinte maneira, imagina que t fosse a hora, aí você fala, olha, tinha 1000 inicialmente, e se o t está em hora, a cada hora isso aqui dobra, certo? Então, você consegue descrever a quantidade de bactérias por meio de uma função que é do tipo exponencial, tá bom? Também vocês podem ver, talvez, em química, é que eu não sei mais qual a altura do campeonato, se é no primeiro, segundo, terceiro ano, mas tem lá sobre decrescimento radioativo, imagina, sei lá, a meia-vida do césio é tantos anos, né? Aí te dá algumas informações, quer saber quantos anos vão se passar até que você tenha 1/4 da quantidade inicial, ou sei lá, 1/8, coisas do tipo, tá bom? Uma última que é interessante, e aí isso eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tenho essa questão, depois eu vou achar ela e vou disponibilizar para vocês. Até quando eu fiz um projeto de ensino há um tempo atrás, eu usei ela. Quando, por exemplo, você encontra lá vem o ML, tudo mais, recolher um corpo, uma pessoa que faleceu, aí eles conseguem determinar, ó, fulano morreu a tal hora, ou seja, tem tantas horas que morreu, e como que eles fazem isso, certo? Eles fazem isso por meio de uma função desse tipo exponencial. De que maneira? Bom, o nosso corpo tem uma temperatura, sei lá, 36 ou 37 graus a gente pode estabelecer, eles têm um padrão deles lá, certo? Mas vamos supor que seja só, efeito de exemplo, 36 graus. Aí chegou para pegar o corpo e viu que tava, sei lá, 34,
33,5, algo do tipo, né? O corpo vai resfriando após o falecimento. Com base nisso, eles conseguem modelar e dizer, ó, qual foi a hora que a pessoa morreu, né? Quanto tempo que estava morto, e é por meio de uma funçãozinha como essa, tá bom? Essa questão eu tenho ela guardada aqui no banco de questões, eu vou achar e vou pôr como um exercício extra para vocês aí nesse material de exercício, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando faz hora, eu não... Sim. Tá bom. Então são funções que são interessantes, tá bom? Mas primeiro a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre o nosso objeto de estudo, que são funções exponenciais, tá bom? Então, quando a gente fala sobre funções exponenciais, então agora eu posso falar um pouquinho sobre o gráfico dessas funções exponenciais, tá bom? Deixa eu fazer melhor antes de falar do gráfico, só um pouquinho, peraí. Esses dois exercícios aqui estão lá na página 159, tá bom? Ok? Então, o primeiro, o 28, ele fala assim, ó, verifique quais as sentenças correspondem a uma lei de uma função exponencial, ok? A única aqui que não é uma função exponencial é y igual a x ao quadrado, certo? Por quê? Então, eu vou dizer que essa aqui não é, tá bom? Digamos, cadê o vermelho? Esta aqui não é. Todas as outras são funções exponenciais. Por quê? 9 elevado a x ou a é 9? 0,66 é uma dízima periódica. Isso aqui é 6 nonos. Ou 3 meios, tá bom? Então, não importa, mesmo que fosse a dízima 0,66666, é maior que 0 e diferente de 1, certo? Então, é uma função exponencial. 1/5 é 0,2, maior que 0 e diferente de 1. Essa aqui é uma função quadrática, né? O x ao quadrado que a gente estudou lá é uma função quadrática, né? Então, ela não é função exponencial, tá bom? Então, a única que não é exponencial é a letra C. Já para 29, ele fala assim, ó, dado uma função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, determine f de zero. Então, o que é fazer f de zero? É trocar o x por zero. 4 elevado a zero. O número elevado a zero é 1. Letra B, calcular f de 3. Então, é 4 ao cubo. Isso é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. Letra C, f de menos 1. O que é f de menos 1? Então, é fazer 4 elevado a menos 1. Quando a potência é negativa, você inverte. 1/4, ok? Deixa em fração que é melhor, tá bom? Se você dividir 1 por 4, dá 0,25, mas se fosse 1/3, ia dar 0,33, esse é por aproximado, tá bom? Então deixa sempre fração é melhor, tá bom? Letra D, o que é f de meio? Então, isso é 4 elevado a meio. A gente comentou lá atrás, né? Quando você eleva a meio, você está extraindo a raiz. E a raiz quadrada de 4 é 2. Letra E, f de menos meio. Então, é 4 elevado a menos meio. Quando é negativo, lembra lá que eu falei, o que a gente tem que fazer? Você inverte, é 1 sobre 4 elevado a meio. Olha que legal, 4 elevado a meio dá 2. Então, deu meio, certo? E a f, ele quer que você determine m tal que f de m seja igual a 1. Então, ele quer que você... O que é calcular f de m? É fazer 4 elevado a m. Isso é 1. A gente até calculou aqui, né? Quem tem que ser o m para que 4 elevado a m seja 1? O m tem que ser 0, certo? Isso aqui a gente lembra o seguinte, 1 é 4 elevado a 0. As bases são as mesmas, certo? É uma igualdade. Para que isso aqui aconteça, o m precisa ser 0. Tá bom? Então, o m é 0. Rapidinho, né? Resolveu esse
matamos os primeiros exercícios. Esses dois, por sinal, já estavam resolvidos lá na listinha de exercícios que eu coloco para vocês, mas é sempre bom, quando dá tempo, resolver algum exercício em sala, tá? Então, vou puxar para cá, vou falar sobre gráfico. Pô, já cheguei no final, então vou vir para cá. Vou falar sobre gráficos de funções exponenciais. Ok? Aqui, o mundo para a gente se divide em dois. Lembrando, a gente quer estudar funções do tipo f de x, a elevado a x, o a é maior que zero e diferente de 1. Essencialmente aqui, lembra lá, em funções quadráticas, quando o a era positivo, a função era crescente, quando, perdão, a concavidade era para cima, quando o a era negativo, a concavidade era para baixo. Numa função afim, ou seja, uma reta, quando o coeficiente de x, o a, era positivo, a função era crescente, quando era negativo, era decrescente. Então, isso influencia para a gente. Aqui a gente já não tem mais opção do a ser positivo ou negativo, mas a gente tem um divisor de águas para a gente, que é o seguinte: o a ser maior do que 1, ou o a ser menor do que 1, mas maior do que 0, ok? Maior do que 0, por exemplo, 0,5, 0,8, 0,2, e aqui 2, 3, 4, 1,1, 1,2, ok? Então, o mundo aqui se divide para a gente dessa maneira. Nesse caso aqui, ó, em todos os casos, né, vamos supor que elas têm em comum. O domínio da nossa função são os reais. Estava lá escrito lá no início, estou só reforçando. A imagem são os reais positivos e diferente de zero. Então, lembrando, esse símbolo aqui, só para você lembrar, R mais asterisco. Então, são os números reais que são maiores do que zero. As duas funções são bijetoras. Isso significa que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Uma coisa que é curioso sobre ela, a gente vai estudar no capítulo 6. A inversa dela é outra função muito importante, chama função logarítmica, tá bom? Agora, tem algo que muda entre elas, tá bom? Aí, o que muda entre elas é o seguinte. Quando o a é maior do que 1, então vamos até fazer assim, ó, o a é maior do que 1, vou botar de amarelo aqui. A maior do que 1. A nossa função f é crescente. Isso significa que se o x aumenta, o valor da função aumenta. E, sei lá, de verde aqui. Quando o a está entre 0 e 1, a função f é decrescente. Isso significa, né, que se o x aumenta, o valor da função diminui, ok? Eu vou fazer exemplos de gráfico, um com a maior que 1 e um com a menor que 1 agora, com vocês, mas antes eu gosto de dar esse panorama geral. Como que é o gráfico de uma função, né, o esboço de um gráfico de uma função dessa, quando o a é maior do que 1? Então, ela é algo desse tipo assim, ó. Ok? Então, isso aqui é y igual a elevado a x, 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 y. Quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 1, o y é o a. Vamos apagar aqui assim, ó. Ou 1 aqui embaixo e aqui o a. Ok? O a é maior do que 1, certo? Crescente. Então, ela é uma curva exponencial desse jeito. O que é interessante? Ela nunca corta o eixo x, sempre é do x para cima. Ela nunca é negativa, ela é sempre positiva, tá bom? A imagem são os reais positivos. E diferente de zero. Por quê? Porque simplesmente a gente sabe que não existe solução para esse problema. Se o a é maior que 1, qualquer potência dele é sempre positivo, tá? E aí, como que é a cara geral de uma função decrescente? Então, ela é uma coisa desse tipo assim, ó, sem encostar o eixo x. Então, isso é y a elevado a x. Quando x é 0, o y é 1. E quando x é 1, o y é a menor do que 1. Tá até aqui no nosso desenho, tá bom?
Como que a gente consegue fazer gráficos de funções dessas? Olha, então, para você poder fazer o gráfico, você precisa criar uma tabelinha e atribuir valores. Pensa assim, quero construir o gráfico de 2 elevado a x. Então, eu vou montar uma tabelinha com valores de x e valores para y, que são 2 elevado a x. Então, eu vou pegar alguns negativos, menos 2, menos 1. Zero, 1 e 2, por exemplo. Okay? Alguns valores para x e outros para y. Quando eu faço 2 elevado a menos 2, que é o primeiro exemplo nosso aqui, né? Então eu vou ficar com 1 sobre 2 ao quadrado, 1 quarto. Quando eu faço 2 elevado a menos 1, eu fico com 1 sobre 2 elevado a 1. Isso é meio. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2, e 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2. Então, 2 e 4. Então, com isso aqui, a gente consegue ter uma ideia de como é o esboço do nosso gráfico, tá? Claro, eu vou apagar isso aqui, que tá feio. Pronto, ficou melhor. E aí, vou então montar uma tabelinha aqui pra gente tentar montar o gráfico dessa nossa função, tá bom? Então, imagine que aqui esteja o eixo X, vou fazer o eixo Y. Olha só, então os valores de x para a gente são 1, 2, 0, menos 1 e menos 2. Para y, eu vou precisar de 1 quarto, meio, 1, 2 e 4, tá bom? Então, vamos imaginar aqui, ó, que aqui seja 1 quarto, dobrou é meio, então dobrou aqui de novo é 1, ok? 1, 2, 3, 4 unidades foi 1. 1, 2, 3, vou precisar aumentar mais um pouquinho o nosso eixo y, tá? Ah, 3, 1, 2, 3, 4. Bem aqui o 4. Tá? Então, eu mantive o padrão 4 quadradinhos do meu ser uma unidade, tá bom? Senão ia ficar muito estreito aqui, apertado pra gente. Então, observe o seguinte, quando o x é 2, menos 2, dá 1 quarto. 1 quarto tá aqui aproximado, tá bom? Claro que eu tô fazendo uma escala minha aproximada, tá? Quando o x é menos 1, dá meio. Então tá aqui, ó, meio. Outro pontinho. Quando o x é 0, o y deu 1. Tá aqui. Quando o x é 1, o y deu 2. Quando o x for 2, o y deu 4. Okay? Agora, claro, eu estou fazendo uma escala aproximada e nesse sistema aqui assim, o ideal é que eu consiga passar esses pontos todos juntos aqui. Até aqui deu certo. Não ficou dos melhores, mas dá para visualizar que é um pouco parecido com aquilo que eu falei lá, né? Toda vez que a gente quebra e faz essa emenda, o gráfico fica um pouco feio, tá? Mas pronto, esse aqui então é o nosso gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Observe que ele não pode tocar o eixo x, ele é sempre acima do zero, tá bom? Eu vou parar essa apresentação aqui e vou partilhar para vocês
a telinha que eu tenho daquele programa que faz gráficos, chama GeoGebra. Vocês estão vendo aqui a tela? Positivo. Isso, olha só. Deixa eu deixar até meio pronto aqui, ó. Quando eu faço 2 elevado a x, tá até de azul, tá? Ó, 2 elevado a x. Observe que, por mais, vou aproximar aqui, por mais próximo que a gente esteja aqui do eixo, porque quando eu estou visualizando de longe, parece que está encostando, né? Mas, na verdade, quando a gente aproxima para ter uma visão de perto, a gente vê que ele não encosta, tá bom? A função nunca encosta o eixo x. Isso porque, como eu falei, não existe solução para aquela equaçãozinha 2 elevado a x igual a 0. Agora, eu vou trazer para cá rapidão. Como eu falei, quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 0, quando o x é 0, o y é 1. E quando o x é 1, o y dá 2, tá? O que muda se em vez de 2 elevado a x fosse, por exemplo, um 5 elevado a x? Olha só, o que muda é o seguinte, de novo, no 0 é 1, mas quando for 1 ele vai estar lá no 5. Olha só, quando for 1 ele vai estar lá no 5. Tá vendo? O que muda é que essa função de vermelho, que é a função 5 elevado a x, ela cresce mais rápido. Mas ainda assim ela tem uma característica parecida com aquele resumo que eu passei lá para vocês. Que é o que é aquele resumo, né? Ele é... Qual é a cara da função, como ela se comporta. Então, quanto maior for o valor de A, mais rápido ele cresce. Agora observe, por exemplo, 1,1, eu vou apagar esses 5, senão fica poluído, tá? Os pontos. 1,1, ele é pouca coisa maior do que 1. Se eu só olhar no intervalinho curto, igual está aqui, parece que ela não cresce, certo? Parece que você pode falar, puxa, é uma reta, alguma coisa assim. Ó. Ela só demora mais para crescer. Mas, de novo, ela cresce bem similar ao 2 elevado a x. Como eu falei, muda, vou aproximar aqui, ó, muda que quando o x é 1, ele vai passar lá no pouca coisa maior do que 1, 1,1, tá? Ó, só para comparar, então, botar o 5 elevado a x, ó, elas todas têm a longo prazo, né, se a gente amplia o gráfico, elas têm um comportamento parecido, tá vendo? Então, deixa eu aproveitar o embalo aqui. O que acontece quando eu troco A por um número menor do que 1, mas maior do que 0? Peguei um meio elevado a x, ó. Quando o x é elevado a 0, elas se cruzam no 1. Mas, por exemplo, quando o x é 1, ele dá meio, né, metade de 1. Tá aqui bem no cantinho, tá bom? No mais, elas têm um comportamento parecido com aquele que eu passei lá para vocês. Pensa assim, se eu colocasse aqui m de x igual a 0,8 elevado a x, ok? 0,8 elevado a x, ó, é um pouquinho mais aberto que o meio elevado a x, mas ainda assim tem um comportamento de função decrescente, tá? Então, essas são as características das funções exponenciais, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a telinha, que eu vou fazer o gráfico daquela meio elevado a x aqui do lado. Como que eu poderia fazer o do meio elevado a x? Então, do meio elevado a x, eu vou tentar aproveitar a mesma tabelinha, vou pôr de outra cor, tô pondo de amarelo aqui, né? Lá eu pus de rosa, eu vou pôr as continhas de rosa. Então, aqui eu quero fazer y é meio elevado a x, tá? Quando eu faço meio elevado a menos 2, o que acontece? Então, meio elevado a menos 2. Quando o índice é negativo, a gente põe 1 sobre, aí o índice fica positivo. Meio ao quadrado é meio vezes meio, que é 1/4. Então, fica com 1 sobre 1/4. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, deu 4. Observa que elas são simétricas, olha só. Quando foi menos 2, deu 4, aqui era 2. Quando eu colocar 2 aqui, aqui vai dar 1/4. Por quê? O que é meio ao quadrado? Como eu falei, é meio vezes meio, e isso é 1/4, ok? Se eu fizer a continha com calma, então aqui dá 2 e aqui dá meio, e elevado a 0 dá 1, tá bom? Então, olha só, quando eu pego o menos 2, a nossa função ela vem aqui em cima, dá 4. Quando eu pego o menos 1,
ela dá 2. Estou pondo de rosa aqui, tá bom? Fazendo o mesmo gráfico junto. No 0 é 1. Quando a gente pega 1, deu meio. E quando pega 2, deu 1/4. E aí, então, de novo, tem que tentar fazer algo que façam que esses pontos se liguem. Passou um pouquinho feio, mas dá para entender, né? Ok? Então, esta de rosa é a função y igual a meio elevado a x. Ficou feio assim, um pouquinho, fica melhor. Y é igual a meio elevado a x. Nesse caso, as duas são simétricas, são bonitinhas, tá bom? Mas todas elas têm essa característica que é vista aqui, né? Ok? Então, bem interessante, tá? Deu meio-dia, eu vou encerrar a aula. Só para encerrar a aula, eu vou deixar, então, assim, do que a gente falou, o que vocês já podem tentar resolver, estudar do que está proposto lá no plano de atividade para vocês, tá bom? A sugestão é que vocês tentem fazer na página 161, ok? Exercícios, resolvam, busquem maneira de resolver, dos números 30 ao 36, tá bom? Então, isso fica de sugestão para vocês não deixarem acumular. Na próxima aula, terça-feira de semana que vem, nós vamos falar sobre equações exponenciais, tá bom? Então, são igualdades envolvendo potências com a mesma base. E aí, às vezes, alguns casos, a gente tem uns truquezinhos para poder resolver, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Algo para comentar? Nada? Bom, gente, eu vou parar a gravação e assim que eu receber o vídeo, eu